A paz do Senhor, caro ouvinte, caro irmão em Cristo. Estamos aqui na lição de número 3, intitulada O Ministério de Jesus, para conversarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Durante os 3 anos entre o batismo de Jesus e sua morte e ressurreição, Cristo viajou por toda a terra de Israel, ministrando às pessoas. Esse ministério público de Jesus teve 2 aspectos principais: o ensino e os milagres. Com relação ao ensino, podemos ver que, na Bíblia, o ensino de Jesus se caracteriza por autoridade e sabedoria. Maravilhados e admirados são as palavras mais usadas para descrever as reações daqueles que ouviram Jesus ensinar. Mesmo entre aqueles que duvidam que Jesus é o libertador prometido, seu ensino é considerado extraordinário. Seu Sermão do Monte e inúmeras parábolas estão entre os maiores escritos de sabedoria do mundo. Uma das finalidades principais, se não a principal, dos milagres registrados na Bíblia foi servir como sinal confirmando a presença ou revelação de Deus. Os milagres, tanto em Êxodo 7 e 11, confirmaram, por exemplo, que Moisés estava falando em nome de Deus. No Novo Testamento, Jesus disse que seus milagres provavam quem ele era e que Deus Pai o enviara. Jesus operou os milagres para que o povo cresce que ele era quem afirmava ser. Os milagres, tanto do Antigo Testamento quanto os milagres de Jesus vistos no Novo Testamento, mostram a presença, a revelação de Deus. Deus é o Deus dos milagres. Bom, se você, caro ouvinte, deve estar se perguntando assim: bom, o ministério de Jesus, ele está na Bíblia, mas por que então aparece em 4 evangelhos? Não poderia ser retratado em apenas um? Então por que foi em 4 evangelhos? Bom, para nós entendermos então o ministério de Jesus, nós temos que entender um pouco mais das razões acerca dos 4 evangelhos. Primeiro, uma das principais razões pelo qual Deus nos deu 4 evangelhos, ao invés de apenas um, foi primeiro para dar um retrato mais completo de Cristo. Como assim? Enquanto toda a Bíblia é inspirada por Deus, ele usou autores humanos com estilos de vida e personalidade diferentes para cumprir seus propósitos através do que eles escreveram. Cada um dos autores dos evangelhos tinha um propósito distinto por trás do que escrevia. E ao executar esses propósitos, cada um enfatizou aspectos diferentes da pessoa e ministério de Jesus Cristo. Mateus estava escrevendo a uma audiência hebraica e um dos propósitos do seu evangelho era mostrar com a genealogia de Jesus e o cumprimento das profecias do Velho Testamento que ele era o tão esperado Messias e, portanto, deveria ser acreditado. A ênfase de Mateus é no fato de que Jesus é o rei prometido, o filho de Davi, que ocuparia para sempre o trono de Israel. Marcos, um primo de Barnabás, foi uma testemunha ocular dos eventos da vida de Cristo, assim como um amigo do apóstolo Pedro. Marcos escreveu para uma audiência pagã, como é salientado pelo fato de não ter incluído coisas importantes aos leitores judeus, genealogias, controvérsias de Jesus com os líderes judeus de seu tempo, referências frequentes ao Velho Testamento. Marcos enfatiza Cristo como servo sofredor, aquele que veio não para ser servido, mas para servir e entregar sua vida como resgate por muitos. Lucas, o médico amado, evangelista e companheiro do apóstolo Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Lucas é o único autor gentil do Novo Testamento. Ele foi aceito há muito tempo como o historiador hábil e diligente por aqueles que usaram seus manuscritos em estudos geológicos e históricos. Como um historiador, ele afirma que seu objetivo é escrever uma exposição
em ordem da vida de Cristo, baseada no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares. Porque ele escreveu especificamente para o proveito de Teófilo, aparentemente um gentio de certa estatura, seu evangelho foi escrito como uma audiência pagã em mente. E seu objetivo é mostrar que a fé de um cristão é baseada em eventos historicamente confiáveis e verificáveis. Lucas se refere com frequência a Cristo como o Filho do Homem, enfatizando sua humanidade, e compartilha muitos detalhes que não são registrados nas narrativas dos outros evangelhos. O Evangelho do João, escrito pelo apóstolo João, é diferente dos outros 3 evangelhos e contém muito conteúdo teológico em relação à pessoa de Cristo e o significado da fé. Mateus, Marcos e Lucas são frequentemente chamados de evangelhos sinópticos por causa de seus estilos e conteúdos similares e porque eles dão uma sinopse da vida de Cristo. O Evangelho de João não começa com o nascimento de Cristo ou seu ministério terreno, mas com a atividade características do Filho de Deus antes de se tornar carne. O Evangelho de João enfatiza a divindade de Cristo, como é visto pelo fato de que ele usa frases como o Verbo era Deus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, Senhor é Deus, ao descrever Jesus. No Evangelho de João, Jesus também afirma sua divindade com várias declarações de eu sou, mas João também enfatiza o fato da humanidade de Jesus, querendo mostrar o erro de uma seita religiosa de seu tempo, os gnósticos, que não acreditavam na humanidade de Cristo. João deixa claro seu propósito principal ao escrever o Evangelho. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, versos 30 e 31. Dessa forma, por ter 4 distintas e ao mesmo tempo exatas narrativas de Cristo, nós podemos ter acesso a aspectos diferentes de sua pessoa e ministério. Cada narrativa, quando adicionada às outras 3, torna-se como uma diferente linha colorida em uma bela tapeçaria, e quando tecidas juntas, formam um retrato mais completo daquele que vai além de qualquer descrição. Apesar de que nunca vamos entender completamente tudo sobre Jesus Cristo, através dos 4 evangelhos podemos conhecer o suficiente sobre ele para apreciar quem ele é e o que tem feito por nós para que possamos ter vida através de fé nele. É muito interessante analisarmos o ministério de Jesus. Vemos Cristo, vemos Jesus cumprindo o ofício de profeta. Em Jesus cumpriu-se o anúncio profético de Moisés. Nós também vemos que o ministério de Jesus ele é caracterizado pela presença de uma palavra muito interessante: amor. Este amor gera milagres. Também vemos no ministério de Jesus ele exercendo o ofício de sacerdote, sendo um sacerdote perfeito. Ele foi tanto um ofertante como a oferta. A Igreja de Cristo é, portanto, uma comunidade sacerdotal, numa visão, num olhar cristocêntrico. Não podemos esquecer que Cristo tem como ofício rei. Jesus é rei. Jesus reinou. Jesus reina. Jesus reinará. Ele é o Cristo. Ele é o poderoso. Ele exerceu o seu ministério com excelência aqui na terra. Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele revela Deus. Ele revela a palavra. Afinal, ele é o Verbo. Deus abençoe a sua vida, caro ouvinte. Espero reencontrá-lo na lição de número 4, que tem como título
o que Cristo fez por nós. Deus abençoe você, caro ouvinte.